4 motivos pelos quais os líderes fracassam. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, Cláudio Corgozinho aqui, e muito obrigado por sua audiência. Bom, a aula de hoje ela foi retirada do livro Quem Pensa Enriquece, de Napoleon Hill, e é uma aula extremamente importante para você que exerce algum tipo de liderança. Portanto, se você é líder na sua empresa, no seu negócio, se você é líder em uma empresa de terceiros onde você trabalha, se você é líder na igreja, esse vídeo ele precisa ser assistido até o fim, porque vai te ajudar a evitar 4 situações muito complicadas que, se não forem evitadas, vai comprometer completamente a sua imagem enquanto líder diante dos seus liderados. Portanto, eu já te convido, se inscreva no canal, porque muito mais vem por aí. E claro, deixa o seu like nesse vídeo, faça isso agora para não se esquecer, porque é muito importante, ajuda o canal, mostra para o YouTube que esse conteúdo é relevante e pode ajudar muitas outras pessoas. Pois bem, antes de entrar no conteúdo propriamente dito, eu quero primeiro te dar um toque. O meu vizinho de cima, ele está em reforma no apartamento dele. Pode ser que em algum momento haja barulho de martelo ou equipamento em funcionamento, espero que não. Deram um tempo agora, mas se isso acontecer, eu já te peço desculpas, mas eu resolvi arriscar para te dar um ensinamento também. Nós, enquanto líderes, nós vamos sempre passar por situações que vão nos desafiar. São obstáculos que vão aparecer diante de nós, que nós vamos ter que tomar uma decisão. Ou a gente segue em frente e faz o que precisa ser feito, ou a gente para. O problema é que o obstáculo que te para hoje, ele vai te parar sempre. No meu caso, a situação é a seguinte, hoje é dia de gravar vídeos. E o barulho está aí, né? E eu decidi seguir em frente, correr esse risco, para te mostrar que eu não posso me deixar parar por situações exteriores, porque as situações exteriores, aquilo que está no meu entorno, não pode prejudicar o meu trabalho, não pode prejudicar os meus objetivos. E você, enquanto líder, você tem que ter essa consciência também. Presta atenção e deixa anotado para não esquecer. O obstáculo que te para hoje, ele vai te parar sempre. Você não pode, enquanto líder, deixar esse tipo de coisa acontecer, porque líder, ele passa a mensagem para os liderados o tempo todo. Se você para por todo e qualquer tipo de razão, os seus projetos, as pessoas que estão debaixo de você, debaixo da sua liderança, elas vão fazer a mesma coisa. Presta atenção e escreve também para anotar. Deixa isso registrado aqui. As palavras convencem, mas o exemplo arrasta as pessoas, arrasta a multidão. Beleza? Então, se você ainda não fez, deixa o seu like no vídeo agora, eu te peço, porque mais uma vez nos ajuda bastante. Bom, Napoleon Hill, ele fez uma relação de 10 situações que podem, de fato, comprometer bastante a liderança de qualquer um. Dessas 10, eu selecionei essas 4 que eu vou compartilhar com você, porque são as que eu vejo acontecer com mais frequência e são situações que realmente prejudicam bastante. Mas é claro, se você quiser ter acesso a todo o conteúdo, ao livro, eu deixo na descrição desse vídeo o link para você adquirir a sua cópia desse livro. Já recomendei outras vezes, vou recomendar de novo, porque é um livro muito bom e faz toda a diferença na biblioteca de empreendedores. Bom, mas vamos para o conteúdo propriamente dito. Presta atenção, a primeira situação que você precisa evitar, você precisa aprender e evitar a todo custo é inabilidade em organizar pormenores. Presta muita atenção nisso, porque faz toda a diferença para você que exerce cargo de liderança. Liderança efetivamente exige habilidades de organizar e dominar os pormenores. Nenhum líder verdadeiro pode estar ocupado demais para fazer algo que se lhe peça na sua capacidade de líder. Quando um homem, seja líder ou seguidor, admite que está ocupado demais para mudar os planos ou dar atenção a qualquer emergência, admite a sua ineficiência. O líder de sucesso deve dominar todos os detalhes relativos à sua posição. Isso significa, claro, que deve adquirir o hábito de delegar detalhes a auxiliares capazes. Presta atenção nessa situação. Um líder, ele precisa conhecer todos os detalhes do projeto. O líder é aquele cara... algumas pessoas têm um pensamento errado, né? Que líder é aquele que não faz nada. Líder que não faz nada não é líder. Líder que não faz nada não ganha dinheiro. Líder que não faz nada, ele simplesmente não consegue se encaixar em nenhum lugar da sociedade. Você que é líder tem que entender uma coisa. Você precisa estar disposto a fazer aquilo que ninguém mais quer fazer. Você precisa estar disposto a andar uma milha a mais, mesmo que todo mundo fique para trás. Você precisa conhecer todos os projetos, todos os detalhes do projeto, porque você vai ser a fonte de referência para os seus liderados.
Se uma pessoa chega para você e diz assim, olha, eu estou com dúvida nisso, e você coça a cabeça, você coça o queixo, diz e simplesmente dá um jeito de sair pela tangente sem a resposta, você perde totalmente a sua credibilidade, não só diante daquela pessoa que ficou no vácuo, que você não respondeu, que você não ajudou, mas diante de toda a equipe, porque o que você acha que vai acontecer? Essa pessoa ela vai se dirigir para os outros e vai falar que você é um líder meia-boca. Ela talvez não use esse tipo de comentário, mas enfim, ela vai dizer que você não está capacitado ou habilitado para estar na posição de liderança que você ocupa. Então isso é muito sério. Então você precisa entender que você precisa trabalhar até mais tarde, você precisa estudar de madrugada, você precisa estudar o projeto nos finais de semana, nos feriados. Enquanto está todo mundo divertindo, você tem que estar mergulhado no projeto, porque você tem que conhecer todos os pormenores, tudo em detalhes, porque quando uma pessoa travar, você chega sendo a pessoa que destrava. Faz sentido para você? Se faz sentido, você precisa conhecer os seus projetos mais a fundo a partir de agora. Não é simplesmente conhecer a superficialidade. Você precisa descer em todos os detalhes, porque isso faz toda a diferença, tanto na sua liderança quanto na execução do projeto. Vamos lá então, qual que é a segunda situação que você precisa evitar a todo custo? Má vontade em fazer serviços humildes. Líderes verdadeiramente grandes estão dispostos, se a ocasião exigir, a qualquer tipo de trabalho que pediram para outras pessoas executarem. Os maiores dentre vós serão os servos de todos. É a verdade que todos os líderes capazes observam e respeitam. Veja bem, líderes, geralmente, eles têm dificuldade em fazer atividades pequenas. Por quê? Porque isso dificilmente projeta o nome de alguém. Isso acontece por causa de uma situação seguinte. A pessoa tem uma limitação mental, um bloqueio mental, porque ela pensa que tarefas pequenas são tarefas sem importância. Se a tarefa não tivesse algum tipo de importância, ela não estaria ali para ser executada. Toda tarefa pequena, toda tarefa humilde, ela serve de base para tarefas maiores que estão em cima, que vêm em cima. Presta atenção. Um supermercado, uma grande empresa, ela só consegue trabalhar porque existem pessoas que trabalham em situações e em tarefas humildes, como, por exemplo, a situação de limpeza. Um supermercado que tem toda uma estrutura, uma infraestrutura, que oferece sempre os produtos ali à vista, bem colocados e tal, ele só pode funcionar com excelência se existe uma equipe boa, uma equipe forte de limpeza, que mantém o local cheiroso, que mantém o local, o ambiente agradável para as outras pessoas poderem executar as suas tarefas. Então presta atenção. Se alguém não quer executar uma atividade dentro da equipe porque essa atividade tem uma aparência de menor relevância ou é uma tarefa humilde, o líder, veja bem, o líder, ele lidera principalmente pelo exemplo. Ele tem que estar disposto a fazer aquilo que ninguém mais quer fazer. Somente assim você alcança o respeito e a admiração das pessoas. Quando você está disposto a fazer e mostrar como se faz executando tarefas menores. Situação número 3 que você precisa evitar é o medo da competição dos seguidores. Isso aqui acontece com uma frequência muito grande e nenhum líder consegue se desenvolver se tiver esse medo de trabalhar as pessoas a tal ponto que elas se tornem melhores do que ele. Veja bem, pessoas com mentalidade muito pequena, elas têm medo de perder o seu lugar quando elas treinam outras pessoas e essas pessoas ficam melhores. Você só tem que ter esse medo se você de fato for uma pessoa que executa todas as suas tarefas, todos os seus projetos de uma maneira muito mediana. Porque se você é uma pessoa que sempre oferece resultado, você jamais precisa ter medo desse tipo de situação acontecer. Vamos ver o que o autor diz sobre isso. O líder que teme que um dos seus seguidores possa tomar-lhe o lugar está praticamente fadado a concretizar o temor. Aquele líder que teme isso, em determinado momento da sua jornada, isso vai acontecer, cedo ou tarde. O líder capaz treina substitutos aos quais possa delegar, quando quiser, qualquer dos pormenores do seu cargo. Somente dessa maneira, é aqui que entra a chave, presta atenção. Somente dessa maneira pode o líder multiplicar-se e preparar-se para estar
em vários lugares ao mesmo tempo, dando atenção a muitas coisas que precisam ser feitas. É verdade eterna que os homens recebem maior pagamento por sua capacidade de fazer os outros agirem, do que poderiam ganhar, possivelmente, por esforço próprio. Um líder eficiente pode, pelo conhecimento que tem de seu cargo e pelo magnetismo da sua personalidade, aumentar enormemente a eficiência dos outros, induzindo-os a prestar mais serviços e melhores serviços do que poderiam prestar sem o seu auxílio. Veja bem, o líder de valor, anote isso, anote aí nos seus papéis e deixe anotado aqui embaixo agora. Escreva assim: o líder de valor, ele treina, ele forma, ele capacita outros líderes de valor. Somente assim você estará cada vez mais apto e liberado para executar outras tarefas, ajudar outras pessoas que ainda não atingiram esse tipo de resultado, esse nível. Então, se você faz tudo com excelência, se você está sempre conseguindo atingir as metas estabelecidas dentro do prazo, até antes do prazo estabelecido, você jamais precisa temer o fato de criar outros líderes com a mesma capacidade. Sabe quando é que a gente vê que um líder ele é de verdade bom? Quando ele não faz mais falta dentro do projeto. Quando ele já liderou, quando ele já capacitou outras pessoas que têm, no mínimo, as mesmas capacidades e habilidades que ele tem. Uma vez que você faz isso, uma vez que você cria esse tipo de ambiente ao seu entorno, ao seu redor, você jamais precisa temer a inexecução de qualquer tarefa. Você pode ter certeza absoluta que todos os seus projetos vão chegar ao final e vão chegar ao final com excelência e, na maioria das vezes, você vai conseguir fazer com que isso aconteça em prazos muito antes do que era esperado. E é claro que toda a equipe vai ser privilegiada, toda a equipe vai crescer e vai ganhar com isso e, obviamente, você, o líder, também. Então, não tenha medo de formar líderes maiores e melhores que você. A quarta situação que você precisa evitar a todo custo, o autor chama de egoísmo. Vamos ver o que significa isso. O líder que chama a si toda a honra pelo trabalho dos seus seguidores está fadado a encontrar ressentimento. O líder realmente grande dispensa as honras. Contenha-se em vê-las, se existirem, dadas aos seus seguidores, porque sabe que a maioria trabalhará com mais afinco por elogios e reconhecimento do que por apenas dinheiro. As pessoas, elas têm, é claro que as pessoas são diversas e cada um tem o seu próprio nível de entendimento e desejo do sucesso. Mas você sabia que para a grande maioria das pessoas, o maior sucesso que elas podem alcançar é o reconhecimento de outras pessoas? O reconhecimento dos seus líderes pelo trabalho executado? Então preste atenção para você que é líder. Se você chama para si a autoria, se você chama para si o sucesso do resultado alcançado, você está fadado a receber em troca dos seus seguidores a descrença, o descrédito. As pessoas não vão mais olhar para você como uma pessoa que merece confiança. Porque todo líder de valor, todo líder que é reconhecido como tal, ele sempre transfere a responsabilidade do sucesso do projeto para as pessoas que estão dentro da equipe. Então, se você aprender isso, você vai alcançar dentro dos seus liderados, dentro das pessoas que estão junto com você do projeto, você vai alcançar a admiração dessas pessoas. Você vai alcançar delas todas as metas que você estabelecer. Se você transferir para elas o reconhecimento, se você tirar o seu nome fora e começar a colocar o nome dos seus liderados em todo bom resultado de projeto, você pode ter certeza que você se tornará uma pessoa admirada pelas outras. Você será seguido e desejado como líder por todas as pessoas da empresa a qual você faz parte, seja na sua própria empresa, seja no seu próprio negócio ou no negócio de terceiros. Quando o seu nome surgir, será um nome onde as pessoas vão dizer assim: esse sim é o cara com quem eu quero estar junto, é esse o líder que eu quero para mim, porque esse cara, ele reconhece o meu trabalho. Portanto, você precisa aprender a transferir para as outras pessoas o reconhecimento, o mérito. O mérito nunca é do líder, o mérito é sempre da equipe. Presta atenção nessa dica que eu vou te dar. Quando você precisar chamar a atenção das pessoas, você vai fazer isso sempre em particular. Você vai chamar aquela pessoa
e vai conversar com ela. Chama fora do ambiente de trabalho, chama para tomar um café, a pessoa já vai ficar aí sem saber o que está acontecendo, porque isso não é comum, né? Vamos tomar um café ou vamos almoçar juntos? E quando você estiver chamando a atenção dela, como é que você faz? Você começa xingando? Não, claro que não. Você começa primeiro com elogio. Então, com muita sabedoria, você chega na parte que precisa ser lapidada, você nunca maltrata a pessoa por causa disso, você nunca rebaixa a pessoa, mas você mostra para ela como ela pode executar aquela mesma tarefa de uma maneira mais inteligente, mais eficiente, melhor para ela ter mais resultado. Que ela seguindo aquela dica sua, ela vai ter resultados melhores. E você finaliza a conversa sempre num tom amigável, sempre no sentido de colocar a pessoa para cima, com um outro elogio. Mas seja sincero no elogio. Porque quando a gente recebe um elogio falso, a gente sabe que a pessoa está sendo falsa. E ninguém quer esse tipo de elogio. E é assim que se corrige as pessoas, é assim que se corrige a falha das pessoas. Agora, quando você estiver elogiando, você tem que fazer isso na frente de todas as pessoas. Então, preste atenção, as falhas são corrigidas no particular e os elogios eles são demonstrados na frente de toda a equipe. Faça isso e você se tornará uma pessoa, um líder muito melhor do que você tem sido até hoje. Pode ter certeza absoluta disso. Bom, ficamos por aqui no vídeo de hoje. Graças a Deus o vizinho não incomodou. Olha só, se eu tivesse decidido por não fazer o vídeo, eu não teria passado por essa experiência tão boa, eu não teria comunicado com você. Acabou que deu tudo certo e eu só só pude saber que realmente deu certo porque eu segui em frente, eu não me deixei atemorizar, não fiquei com medo da situação, eu segui em frente, fiz o que precisava ser feito e tive o sucesso. Estou concluindo o vídeo agora, sem nenhum ruído do vizinho que está reformando o apartamento. Faça isso também, sempre se arrisque, porque no fim vai dar certo, sempre, em todas as vezes vai dar certo. Se ainda não deu certo, é como diz o ditado popular, é porque ainda não chegou o fim. Mas faça aquilo que precisa ser feito e pode ter certeza que o sucesso virá. Um grande abraço, muito obrigado e até o próximo vídeo.